Olá, como estás? Hoje vou-te falar um bocadinho sobre o jejum intermitente. Eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm, talvez seja uma dúvida tua também, e então eu vou-te esclarecer aqui um pouco. Muita desta informação que eu te vou falar tem como base este livro, que é O Poder do Jejum Intermitente, de Alexandre Vasconcelos, e também conhecimento que eu já fui adquirindo ao longo da minha vida e também a minha própria experiência pessoal. Depois eu vou também dar a minha opinião, mas primeiro eu gostava de falar um bocadinho sobre os conceitos aqui deste livro e que são baseados em ciência. Portanto, para começarmos a entender o que é o jejum intermitente. Jejum é um período do dia ou da noite que tu não estás a ingerir alimentos. O que é permitido ingerir durante o jejum? Água, chá ou café sem adição de açúcar. Então o jejum é isso, é um período do dia onde tu não estás a ingerir, ou durante a noite, também conta, tu não estás a ingerir nutrientes. Normalmente o jejum é feito em períodos de 12 horas, 14, 16, 18, 24, 36 ou 48. Normalmente o que aqui a autora recomenda é começarem, para quem ainda não está bem habituado, começar com as 12 horas, porque é fácil. As 12 horas é contas do período da noite, portanto se jantas cedo, 7, 8 da noite, e depois vamos imaginar que dormes 8 horas, e se tu jantas às 8 da noite, das 2 horas até ires dormir, vamos imaginar, portanto deitas-te às 10, dormes 8 horas, aguardas mais 2 horas depois de acordares e tomas o pequeno almoço a passar 2 horas, portanto já te vai dar as 12 horas e é bastante fácil de conseguir fazer isso. A autora aqui até recomenda que toda a gente faça isso diariamente, está 12 horas no mínimo sem comer. Depois, gradualmente, conforme vais-te habituando, vais passando para jejuns mais longos. Quais são as vantagens do jejum? Olha, uma das vantagens que ela aqui, algumas das vantagens que ela aqui menciona, contribuir para a sustentabilidade do planeta, porque vais acabar por consumir e poluir menos, e consumir menos recursos também do planeta. Concretizável a longo prazo, portanto, é uma coisa que tu podes fazer durante toda a tua vida, se quiseres. Ajustável, podes ir ajustando, porque o jejum tu podes fazer, sei lá, uma vez ou duas por semana, podes fazer todos os dias, podes fazer uma vez 12 horas, outras vezes de 24 horas uma vez, ou de 14, podes ir ajustando, não precisas de seguir um padrão. É universal. Poupança de tempo, porque tu vais acabar por poupar tempo, porque naquelas horas que tu estás a jejuar, que tu não comes, tu não precisas estar a preparar alimentação nem coisa nenhuma, né? Até, sei lá, vais trabalhar ou vais fazer qualquer coisa, não precisas te preparar, simplesmente não vais comer. É económico, porque vais acabar por poupar, não é? Se comes menos vezes durante o dia, vais ingerir menos alimentos, vais acabar por poupar. É fácil de fazer, vai facilitar a tua vida e é eficaz. Ela fala aqui também sobre fazer exercício físico em jejum. Muitas vezes podes ter aquela dúvida de se podes fazer ou se é bom fazer exercício físico em jejum. Aqui a autora diz que sim, que é bom, e ela menciona aqui alguns efeitos positivos, como melhora da função cognitiva, portanto a tua parte de raciocínio ela melhora, aumenta a hormona de crescimento, que é a hormona de crescimento é anti-envelhecimento, portanto envelheces menos quando tens a hormona de crescimento mais alta, aumenta a testosterona e outras hormonas, maior oxidação da gordura corporal, perda de gordura corporal, portanto a maior oxidação o que é que vai fazer? Vai fazer com que o nosso corpo utilize mais as gorduras que estão acumuladas, os triglicerídeos. Portanto, ao fazer a oxidação das gorduras, vai fazer com que o corpo use mais essas fontes de gordura como energia e ao mesmo tempo acabas por perder peso, né? Pronto, e a maior perda de peso no total. Portanto, o exercício em jejum é recomendado aqui por esta autora e tem esses são alguns dos benefícios. Depois, o jejum também tem muitos benefícios a nível da saúde, como para pessoas que são diabéticos tipo 2, que ganharam já uma resistência à insulina, né? As células já estão resistentes à insulina. Então, a maior parte das doenças elas são de fórum nutricional. Quando tu corriges a tua alimentação, acabas por também eliminar essas doenças. O diabetes tipo 2 é uma doença nutricional,
não é? Onde as células ganharam resistência e já não conseguem colocar os açúcares e os nutrientes dentro da célula, o pâncreas continua a produzir insulina e acabas por desenvolver essa doença que depois vais precisar talvez de medicação e dessas coisas. Ela comprova aqui que existem muitos estudos científicos que demonstram que pessoas que com o jejum até reverteram o diabetes, deixaram de tomar medicação e todas essas coisas. É claro que eu não recomendo que faças isso, não é? Isso tem que ser acompanhado pelo teu médico, se és diabético ou diabética, mas aqui comprova que o jejum funciona nesse aspecto. Funciona muito bem também em doenças autoimunes, que é o nosso próprio corpo que desenvolve anticorpos e que ataca o nosso próprio corpo por erro, não é? Isso tem a ver com alimentos muitas vezes inflamatórios e que causam aquela quebra nos enterócitos, aquelas células do intestino que normalmente permeiam para que alimentos não digeridos passem, aminoácidos não digeridos passem para o sangue e depois às vezes são confundidos com aminoácidos de algum órgão que nós temos e o corpo desenvolve anticorpos e acaba por atacar esses órgãos. Também é muito falado para doenças Alzheimer, que é um diabetes tipo 3, é uma resistência insulínica mas no cérebro, onde o nosso cérebro não consegue usar bem o açúcar como fonte de energia, né? E isso porquê? Porque o jejum vai acabar por produzir corpos cetónicos. Quando estás muitas horas sem comer, a partir das 16, 18 horas começas a produzir os corpos cetónicos. E o corpo cetónico é o quê? É quando o nosso corpo usa a via da gordura para produzir glicose. E aí sim o cérebro consegue usar essa glicose, mas através da via da gordura. E ela funciona muito bem para esse tipo de pessoas que tenham, por exemplo, Alzheimer. Pessoas epiléticas, por exemplo, com ataques epiléticos também, principalmente crianças e tudo, já foram feitos muitos testes e funciona muito bem. Aqui o que é que ela fala de quais são as pessoas que não devem fazer o jejum, ou tem que ser mediante acompanhamento médico. Diabetes tipo 1, que normalmente têm uma insuficiência de produção de insulina pelo pâncreas, essas pessoas devem de ter um acompanhamento médico. Crianças ou menores de 8 anos, a não ser que sejam epiléticos, mas aí também tem que ser com acompanhamento. Grávidas ou lactantes, também não é aconselhável, ou então pessoas que estejam completamente desnutridas, né? Que estejam mesmo com carência nutricional, com bulimia ou anorexia, e esse tipo de pessoas também não devem de fazer, não é recomendado fazer o jejum, sem acompanhamento médico. Do resto, todas as pessoas, segundo a autora, podem fazer o jejum e devem, porque é muito saudável, principalmente esse de 12 horas, que é o mais fácil, não é? Que é o período da noite sem comer, e mais 4 horas, 2 antes de deitar e 2 depois de acordar, por exemplo. Agora aqui, falando da minha opinião sobre o jejum, sobre a minha experiência, eu não faço particularmente nenhum jejum específico, 12, 14 ou 16, já tive alguns períodos assim longos sem comer e senti-me bem. Eu faço mais uma alimentação assim, mais baseada na alimentação cetogénica, não é cetogénica completamente, porque a alimentação cetogénica e também a alimentação que a autora recomenda para que se faça o jejum, e ela recomenda até que, porque qual é o grande problema do jejum, no meu ponto de vista, é que as pessoas muitas vezes quando pensam em fazer jejum pensam em estar naquelas horas sem comer. O problema é que depois não se preparam ou não têm conhecimento adequado para saber escolher os alimentos nas horas que vão comer. Porque estar 12 horas, 14, 16 ou 24 sem comer, tudo muito bem. O problema é quando se vai comer, tem que saber escolher os alimentos que sejam nutritivos, porque o nosso corpo vai precisar de ser nutrido por alimentos bons. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo no jejum, mas entre a pessoa comer errado e não comer, eu sou adepto de não comer, não é? Entre ir comer porcarias, sei lá, sais a um sítio, não foste preparado e nesse sítio só tem comida porcaria, comida industrializada, pá, é preferível passares umas horas sem comer nem que passes fome
bebe água só, na minha opinião, é preferível. Porque pelo menos não estás a contaminar o teu corpo com toxinas e com alimentos inflamatórios. Então aqui a autora ela recomenda que quando se faz jejum, quando se interrompe o jejum, a primeira refeição após o jejum, ela deve ser mais à base cetogénica, deve ser uma alimentação mais à base de gorduras saudáveis, alta em gorduras, tipo 70% da ingesta de calorias deve ser através das gorduras saudáveis, tipo o abacate, a gema do ovo, as frutas oleaginosas, tipo as amêndoas, castanha de Pará, nozes, macadâmia, por exemplo, deve ser mais à base dessas gorduras e de carboidratos, os hidratos de carbono fibrosos, portanto, tudo que cresce, as verduras que crescem acima da terra, portanto, os brócolos, as couves, aspargos, esse tipo de verduras tu podes comer porque elas têm uma quantidade de carboidrato muito baixa e têm muita fibra. Isso vai fazer com que a tua saída do jejum, porque tu quando estás em jejum, tu já tens o teu nível de glicose muito baixo, e vai fazer com que tu tenhas uma adaptação e que continues a queimar a gordura, né? A gordura que está depositada, continuas a usar a gordura como fonte de energia. Portanto, tu no fim após um grande período sem comer, 12, 14, 16 horas, e tu começares a comer outra vez carboidratos, né? Tu vais comer pão, tu vais comer massa, tu vais comer arroz, batatas, isso no fundo até podes ter uma queda de açúcar no sangue. Porquê? Porque o corpo estava a usar gordura e tu de repente dás açúcar, ele faz um pico de insulina, ele baixa esse açúcar muito rápido e podes ter uma queda de açúcar e não é bom, e vais acabar também por interromper, por quebrar ali aquela cetose que tu estavas a produzir no corpo e tu estavas a queimar gordura, e até pode-te ajudar a emagrecer nesse sentido. Então o jejum emagrece? Ele é bom para emagrecer? Sim, ele emagrece, mas é se tu fizeres as coisas bem feitas. Por exemplo, se tu fizeres o período de jejum e depois souberes te alimentar depois. Porque aquelas pessoas às vezes têm a ideia que se fizerem jejum podem comer o que quiserem, estão completamente enganadas. Porque se tu passares, é lógico que se tu fazes um jejum muito prolongado, depois o que comes fica aquém das calorias que tu precisas, para a tua taxa de metabolismo basal e para as tuas coisas do dia a dia, é lógico que tu certamente vais perder peso. Mas vai ser difícil, vais ter que estar em déficit e não vais poder bem comer o que queres, não é? Porque para comeres bem o que queres, eu suponho que seja comer à descrição e comer montes de porcarias. Se é esse o conceito. Se for mais o conceito de eu quero comer mais um bocado, mas a comer limpo, a comer comida boa, acho que sim, acho que com o jejum poderás perder peso mesmo comendo um bocado a mais. Então é isso, senão isto vai ficar muito longo, não é? Sobre o jejum nós podíamos falar aqui horas e horas seguidas, porque é muito complexo. Aquela ideia que existia de comer em 3 em 3 horas, ou temos que comer muitas vezes por dia, isso já não se aplica, isso já está completamente ultrapassado. Não digo que em certas situações não possa ser até útil, depende dos casos, depende também do que é que faças, se és um atleta, se tens uma grande demanda de energia, tu precisas de repor muita energia, podes ter que comer mais vezes. Se és um culturista, queres ganhar massa muscular, queres ganhar muito músculo, precisas comer proteína mais vezes por dia. Ok, tudo bem, isso é tudo, depende muito dos casos, mas para uma pessoa normal que quer melhorar a saúde, quer até reverter às vezes algumas doenças, dessas doenças que são nutricionais, eu acho que o jejum é muito válido, mas o meu conselho final aqui é estuda sobre, se tens interesse em fazer jejum, procura alguém capacitado para te ajudar. Nem todos os nutricionistas certamente serão, não é? Porque isto é uma componente um bocado diferente, mas procura um profissional capacitado para te ajudar, e também te aconselho a estudar, não é? Se é uma coisa que tu queres fazer, lê, estuda, porque vai ser importante que tenhas conhecimento sobre os alimentos, que tipo de alimentos usar, e isso vai fazer toda a diferença para que o jejum realmente faça efeito, né? E depois vai depender do que é que tu queres, se queres perder peso, se queres
reverter alguma doença ou qualquer coisa. Mas o jejum em si, sim, ele é muito bom. Existem milhares e milhares de estudos, estudos científicos que comprovam isso, portanto não é uma coisa, não é uma teoria que alguém inventou. Ele funciona, até que o jejum já também é praticado ao longo dos séculos, né? Pelas religiões e por tudo. Não quer dizer que isso vai validar alguma coisa, mas pronto, já é praticado há muito tempo, não é uma coisa recente. Só te digo, se queres fazer jejum, faz as coisas bem feitas. E é isso, espero que este vídeo realmente tenha ajudado, que esta informação tenha sido útil. Eu sei que fica muita coisa por falar, muitas dúvidas, mas usei o campo dos comentários e coloca aí, se tiveres alguma dúvida, coloca lá e eu, daquilo que eu souber, vou tentar te ajudar. Se quiseres fazer parte do nosso programa Fênix, um programa de emagrecimento que temos aqui a página do Facebook e também temos aqui o canal do YouTube, também vão ficar os links aqui na descrição e é isso, espero que tenhas gostado, deixa-me saber, compartilha com alguém que esteja à procura desta informação ou que até esteja a fazer jejum intermitente ou que esteja à procura de informações porque está interessado em fazer e então vemos no próximo vídeo. Até a próxima.